Olá, bom dia para você. Seja muito bem-vindo aos 32 dias de jornada na presença de Deus. Essa jornada espiritual é uma idealização da Igreja Adventista aqui no norte do Pará e na sua 5ª edição nós estamos estudando todos os dias o livro O Grande Conflito. Mas antes da gente iniciar o estudo de hoje, vamos fazer uma oração? É uma alegria parar para buscar ao Senhor em oração. E hoje o capítulo 11 e 12, o Senhor vai falar no seu coração. Mas para isso nós precisamos orar. Feche seus olhos e vamos falar com Deus. Bondoso Deus, aqui nos entregamos mais uma vez ao Senhor, porque o estudo da Tua Palavra e do grande conflito nos mostram a verdade. Venha falar no coração de cada pessoa conectada nessa manhã, em nome de Cristo Jesus. Amém. Hoje nós vamos estudar os capítulos 11 e 12 do livro O Grande Conflito. Se você já está aí com o seu livro em mãos, se prepare porque daqui a pouco vai começar. Se você está assistindo esta live pela primeira vez e ainda não conhece o livro O Grande Conflito, na descrição desse vídeo você vai encontrar mais informações sobre essa obra. E também você vai poder fazer o download do livro em PDF e compartilhar com quem você quiser. Neste momento nós vamos mandar abraços especiais e também ler alguns recadinhos que os participantes da jornada estão deixando aqui no YouTube. Vamos lá então para o primeiro abraço do dia, que vai para o distrito de Barcarena, para o pastor Emanuel Nascimento, que está lá com toda a igreja acompanhando e assistindo a gente. Se você é desse distrito, comenta aí no chat de onde você está nos assistindo, qual a igreja que você frequenta e o que você está achando da nossa jornada. Vamos ler também aqui agora alguns recadinhos especiais que os nossos amigos estão deixando no YouTube. O primeiro comentário que a gente vai ler aqui agora é do Edson Souza e ele diz o seguinte: meu nome é Edson, sou da igreja do distrito de Panorama, Feira de Santana, Bahia. Quero agradecer aos meus irmãos da igreja no norte pelo lindo trabalho em pregar a verdade para que muitos entendam o plano de salvação. Olha aí, Edson, obrigada pela sua participação e continue aqui com a gente, tá? Próximo comentário, Erinaldo Santos, e ele diz o seguinte: sou da IASD de Caranã, Distrito 2, Bragança, mas eu estou acompanhando em Santa Catarina. Um abraço para minha querida Associação Norte do Pará. Obrigada, Erinaldo, pela sua participação e um abraço especial para você também. Obrigada a todos vocês que estão participando, que estão mandando comentários aqui com a gente. A gente volta amanhã com mais recados e abraços especiais. Continuem participando e comentando. E agora a gente vai para o estudo dos capítulos 11 e 12 do livro Grande Conflito. Bom dia, Thalia. Muito obrigado. Obrigado a todos que estão acompanhando conosco aqui em mais um resumo. Hoje é o dia 6, os capítulos 11 e 12 são aqueles que nós vamos estudar a partir de agora. Então, observe com atenção. Nós estamos aqui num período em que os reformadores, a reforma está avançando e vamos falar especificamente do avanço da reforma na Alemanha. No ano de 1529 foi chamada uma dieta de Spira. E qual era o objetivo? Era fazer com que a reforma fosse extinguida e, segundo aquilo que os romanos falavam, a heresia deixasse de existir. Foi nesse período, em 1529, e você vai lembrar que já temos aí mais ou menos 13 anos após a ocasião em que Lutero colocou as 95 teses sobre justificação pela fé. Então, já tinham 13 anos após esse período, e então foi nesse momento em que a reforma e aqueles que aderiram à reforma eram chamados de protestantes, porque eles acabaram protestando nessa dieta acerca de tudo aquilo que Roma queria impor a eles. Observe o seguinte: nessa ocasião, os príncipes alemães foram chamados para defender a verdade. E essa é uma situação importante. É uma ocasião que você tem que lembrar, porque foi o divisor de águas da reforma na Alemanha. Observe o seguinte: eu vou ler alguns trechos aqui tirados do livro. Eu peço para que você acompanhe, para que você faça a mesma coisa. A dieta de Spira tinha esse objetivo especial, só que eles queriam fazer com que os príncipes aderissem às imposições romanas de maneira pacífica. Era a intenção e era o objetivo deles. Só que os príncipes também estavam resolutos e firmes para se manter do lado da verdade. Tem um reformador chamado Melanchthon. Ele disse o seguinte: nós somos o ódio e a escória do mundo, mas Cristo olhará para o seu povo, ou para o seu pobre povo, e o preservará. Essas foram as palavras de Melanchthon. Alguns reformadores tinham
a convicção de que, independente do que eles fossem colocados a realizar, eles estariam firmes do lado da verdade. Alguns romanistas ou romanos, defensores da igreja romana daquele período, diziam o seguinte: se nós tivéssemos que escolher entre as escrituras e os velhos erros que a igreja cometia, nós vamos ficar com essa segunda opção. Só para você ver que eles não estavam intencionando seguir a verdade, eles na verdade queriam seguir e manter-se firme nas tradições antigas. Então, eles acabaram tentando obrigar os príncipes alemães a seguir o antigo Edito de Worms, que provavelmente tinha sido colocado 3 anos antes. E qual era o objetivo do Edito de Worms? Era fazer com que os lugares, se você lembra que naquele período os estados eram divididos em feudos, então a intenção era fazer com que os estados que eram independentes, se a reforma já tivesse chegado lá, eles deveriam seguir as missas e todas as tradições católicas. Se a reforma não tivesse chegado naquele estado, a intenção do edito era fazer com que o estado não tivesse mais liberdade nem abertura para que a reforma chegasse lá. Então a intenção era fazer com que a reforma fosse aniquilada. Então foi aí que, com muita coragem, os príncipes acabaram se mantendo do lado da verdade. Eles disseram o seguinte: rejeitamos este decreto. E a intenção deles de rejeitar, eles disseram: em assuntos de consciência, a maioria não tem poder. E essa foi a resolução firme dos príncipes aqui nessa ocasião, em 1526, era do decreto. Então eles se mantiveram firmes e não sucumbiram àquilo que os romanistas queriam. O rei Fernando, que era o representante do imperador, nessa ocasião, se levantou aqui para tentar persuadir. E ele sabia que com força eles não conseguiriam fazer isso. E então ele com palavras de persuasão tentou chamar os príncipes e disse o seguinte: olha, se vocês seguirem aquilo que o imperador está colocando, o imperador vai ficar muito feliz com vocês. E ele viu que os príncipes não se dobraram a isso. Aí aconteceu o seguinte: ele se levantou e foi embora. E os príncipes tentaram trazer ele de volta. Ele disse: olha, eu estou transformando essas palavras desse dito em decreto. E o que eu falei está falado. Os príncipes tentaram conversar, mas ele não quis conversa. E aí os príncipes então tiveram que dizer o seguinte: protestamos. E essas palavras são importantes. Protestamos pelos que se acham presentes perante Deus, nosso único Criador, mantenedor, Redentor e Salvador, que um dia será o nosso juiz, eles disseram, bem como perante todos os homens e todas as criaturas, que nós, por nós e pelo nosso povo, não concordaremos de maneira alguma com o decreto proposto, nem aderimos ao mesmo em tudo o que seja contrário a Deus. Olha a coragem desses homens. Tudo bem, a situação ficou desse jeito. Eles tentaram impor essa vontade aos príncipes que não aceitaram. E a palavra dos príncipes, querendo ou não, era uma palavra oficial do império. E aí o império não podia fazer nada. Aconteceu que, alguns anos depois, eles chamaram uma dieta, chamada Dieta de Augsburgo. Essa dieta ia ter a presença física ou estaria ali de maneira real o imperador Carlos V. E aí o imperador tinha o objetivo de fazer com que também os príncipes retrocedessem. Não só o imperador, como todos os líderes romanos que se fizeram presentes naquela reunião. Observa que nesse período Lutero estava condenado, ele não poderia estar presente nesta reunião. Só que os príncipes acabaram se reunindo. É bem verdade que alguns desanimaram, porque eram muitas as imposições e as ameaças, inclusive ameaças de morte que Roma colocava sobre todos aqueles que seguissem e aderissem à reforma. Nessa ocasião, Lutero se uniu aos príncipes num local chamado Coburgo, e ele compôs um hino que é muito conhecido, que você já cantou várias vezes na igreja. O hino é o Castelo Forte é Nosso Deus. Foi nessa ocasião que Lutero compôs e cantou com eles esse hino que trouxe muita firmeza de espírito para aqueles homens. Eles foram então para o embate e nessa ocasião eles redigiram uma espécie de documento da reforma, e a intenção era fazer com que esse documento fosse um documento oficial e fosse uma palavra fiel daquilo que os reformadores tinham e da posição que eles defendiam. Chegou o momento em que a dieta de Augsburgo se reuniu. Alguns diziam que essa dieta era uma trama para prender
e para acabar matando todos os príncipes e os reformadores. Outros diziam, não, esta é uma grande oportunidade que nós temos para anunciar e pregar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Tem uma frase que o capítulo traz para nós e diz o seguinte: o maior dia da reforma foi o dia da dieta de Augsburgo, porque foi um dia glorioso na história do cristianismo e da humanidade. Observe que Lutero foi proibido de estar presente ali, só que ele, com palavras dele, disse o seguinte, e eu quero que você ouça comigo o que o livro fala. Estou jubilosíssimo, escreveu, de que eu tenha vivido até esta hora na qual Cristo é publicamente exaltado por tão ilustres pessoas que o confessam em uma assembleia tão gloriosa. Esse foi o momento, foi o dia, foi a ocasião em que o evangelho foi defendido diante de todo o império. Não se pôde fazer nada, eu digo os romanistas, porque os príncipes estavam resolutos e firmes no propósito deles. Tão tal que o bispo de Roma disse, tudo quanto os luteranos disseram é verdade, nós não podemos negar. E o imperador, Carlos V, falou a mesma coisa. Ele disse que tudo aquilo que os reformadores estavam anunciando eram tudo verdade. E não havia nada que podia ser questionado. Depois disso, depois de toda a situação, depois de tudo o que ocorreu, a liberdade foi conservada na Alemanha. E os príncipes, os reformadores, puderam continuar defendendo o Evangelho de Cristo. E o que eu tiro de mais interessante aqui nesse capítulo é que, durante todo esse momento, toda essa situação, Lutero, que poderia dedicar tempos e tempos ao estudo, ele dedicava, pelo menos o que Ellen White fala aqui, ele dedicava 3 horas de oração diária para que o Evangelho pudesse ficar de pé e para que os príncipes não desistissem. E o resultado das orações dele foi que a defesa do Evangelho foi feita, os príncipes ficaram firmes e depois desse período, o Evangelho avançou com muito mais poder porque o Império não pôde fazer nada. Esse foi o resumo do capítulo 11. Já o capítulo 12 fala de alguns personagens e eu vou deixar que você leia, mas eu quero que você se concentre no capítulo 12, no personagem João Calvino, ou João Calvino, como você queira falar. O importante é que o capítulo 12 fala da mesma coragem que esses homens tiveram, só que na França. Que Deus te abençoe, que Deus faça com que essa leitura renove a sua fé em Cristo, na certeza de que o que aqueles homens defenderam, o que nós defendemos é a mesma coisa e que o Senhor vai estar conosco desde que nós estejamos do lado da verdade. Vamos orar juntos então para finalizarmos o resumo desses capítulos. Obrigado, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor manteve homens de coragem, os príncipes alemães, os líderes da reforma na França de pé, mesmo diante de grandes desafios e do risco da própria vida. Que a mesma coragem que eles tiveram seja a coragem que nós vamos ter para nos manter também do lado da verdade quando for necessário. Obrigado por todas as bênçãos, pela literatura, pelo livro que nós estamos resumindo aqui, que nos traz fé e nos traz convicção, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e espere então os resumos dos próximos capítulos. Você acabou de conferir o estudo de hoje, que foram dos capítulos 11 e 12 do livro O Grande Conflito. E amanhã nós voltamos pontualmente a partir das 5h30 da manhã para estudarmos mais capítulos. Amanhã o capítulo é 13 e 14, já se prepara aí. Continua seguindo a gente nas redes sociais, nós estamos no Instagram, @Adventistas Norte Pará, e no Facebook, Adventistas Norte Pará. Mas antes da gente ir, eu tenho um recadinho especial para você que é da Associação Norte do Pará. Daqui a pouco tem live de formatura da Escola Teológica, logo mais à noite, e a transmissão vai ser pelo nosso canal do YouTube, aqui mesmo, @Adventistas Norte Pará. Eu espero você amanhã para mais uma transmissão do Na Presença de Deus. Até mais!